Oi, oi, oi! Semana passada a gente falou sobre alimentação na gestação. Essa semana eu quero falar um pouco sobre introdução alimentar. A experiência que eu tive com a Ana e com o Tom, fazendo a introdução alimentar dos dois. A Ana eu fiz há 4 anos atrás e o Tom, mais recentemente, ele tem 2. E eu utilizei a técnica de BLW para fazer a introdução alimentar. Eu fiz de forma diferente, então quero contar para vocês qual foi a diferença entre os dois e como que eu oriento hoje no consultório. Então, existe a introdução alimentar convencional, tradicional, que não é com sopa, não é com alimento triturado, porque isso já está muito claro no Ministério da Saúde que a gente não deve liquidificar ou triturar ou misturar os alimentos, que a gente precisa sim oferecer eles separadamente, apenas amassados com garfo. Até aí, e a recomendação é que a gente evolua essa consistência para que a alimentação da criança chegue em torno de 1 ano à alimentação da família. Claro que a gente sabe que existem dificuldades, que os pais têm muitas vezes dificuldade nessa evolução de consistência, mas eu quero contar para vocês a utilização do BLW. BLW significa Baby Led Weaning, que nada mais é do que o desmame guiado pelo bebê, tá? No BLW, e até mesmo em ambas as situações, a ideia é que o bebê faça a introdução alimentar aos 6 meses, tá? Eu até, nesse livrinho que tem lá no site, e que é o livro que eu converso com a gestante no consultório, que tem as imagens dos pratinhos e tudo mais, aqui eu falo, né, a proposta é que a introdução alimentar seja feita aos 6 meses, que é quando o bebê está pronto para sentar. Eu até trouxe aqui essa cadeirinha aí que eu deixo aqui no consultório para mostrar para os papais e para as mamães. Então, no BLW funciona, eu gosto muito que a criança ela fica sentada e eu deixo os alimentos, né, bem higienizada a bandejinha, os alimentos ficam em cima da bandeja em formato que a criança possa pegar, assim, nesse formatinho de punho fechado, não com pinça, né? Tipo, grão de feijão, se colocar, claro que o bebê de 6 meses não vai conseguir pegar. Mas se for uma arvorezinha do brócolis ou no palitinho, como se fosse de batata frita, né? Aquele palitinho de cenoura e assim por diante, principalmente com casca, né? Uma batata doce com casca. A gente pode falar aqui algumas estratégias, mas a gente coloca o alimento no bandejão e a criança ela vai se interessar por aquele determinado alimento, ela vai cheirar, porque é um momento que a fase oral está muito aguçada e quando a gente coloca ela no chão, ela coloca tudo na boca. Então, a questão é, quando ela sentar no cadeirão ou na cadeirinha, que ela vá experimentar esses alimentos. Então, tem muitos estudos mostrando que não tem aumento de risco de engasgo ou qualquer coisa do gênero, tá? O risco que ela tem de engasgar é exatamente o mesmo com a introdução tradicional, tá? Faz sujeira? Faz. Eu acho que isso do outro jeito também faz, né? Ela pode pegar toda a comida e jogar tudo no chão. Apesar da fase oral, ela tá mais ativa nessa fase, então a tendência é que ela leve o alimento à boca. E tem muitos estudos mostrando a favor do BLW, porque isso desenvolve a parte motora de forma muito impactante, desenvolve independência, autonomia, fora a questão de paladar, aceitação dos alimentos ao longo do tempo. Enfim, a lista dos benefícios são enormes, né? Então, o método clássico é esse. O BLW, você tem um respeito à criança, em primeiro lugar. Você não vai estar apressando ela em fazer a refeição e ela vai explorar os alimentos. Pode ser que ela não leve nada na boca. E tudo bem, ela está em amamentação, ela está em fórmula. Se não foi feita por qualquer motivo a amamentação, ela está sendo nutrida. E a ingestão, a necessidade calórica desses primeiros 3 meses de introdução alimentar é muito pequena. Então, se ela comer um pedacinho de manga mais tarde, isso vai estar quase ocupando já 100% das necessidades dela. Então não é um momento de angústia, a criança tem que começar a comer muito, né? Então essa é a técnica. Com a Ana eu fiz exclusivamente nesse formato. Eu levava essa cadeirinha, quem me conhece, amigos, enfim, sabe? Levava para qualquer lugar, para praia, para o cinema, aonde eu fosse. Não, porque eu não levei ela para o cinema tão cedo. Antes dos 2 anos ela não foi, para não expor a tela. Mas a qualquer lugar, casa de amigos, restaurantes, levava o bandejão. E em qualquer restaurante a gente consegue também. Hoje a gente sabe que não tem mais tanta recomendação, ou não existe mais a recomendação de não expor o sal. Então, a alimentação da criança tem que ser exatamente igual à do adulto, claro, se for saudável. Mas em vários momentos eu levava comida de casa
e sempre colocando no bandejão. Fazia, às vezes era bem caótico e depois a gente limpava, mesmo em viagens internacionais. A gente viajou com ela tinha 10 meses, 9 meses, ela tinha 6 meses, a gente foi para Bahia e a alimentação era a que tinha no hotel. Aos 10 meses a gente foi para Portugal, passamos um mês, enfim, e não tive problema nenhum com a introdução alimentar e ela sempre com autonomia. Deu um pouco mais de trabalho no caso da Ana, porque eu não quis, em hipótese alguma, oferecer colher na boca dela, né? Então eu fazia bolinhos de arroz, bolinho de feijão, claro, sem farinha, sem nada, para que ela pudesse ser exposta a esses outros alimentos também, tá? No caso do Tom, eu optei por fazer uma introdução alimentar mista, tá? O que seria isso? Alimentos que a criança pode comer com a mão, foi disposto para ele comer sempre inteirinho, batata doce, toda hora batata doce, né? Mas é porque os dois amam. Aipim, brócolis, couve-flor, cenoura, o próprio aspargos, cogumelo, enfim, todos esses alimentos. Colocava no bandejão, seja abacaxi ou a fruta que fosse também, e ele comia sozinho. Já aqueles alimentos que são mais líquidos ou têm um formato diferente, tipo um purê, não tanto na introdução que a gente acabou não usando, mas um arroz, um feijão, eu oferecia de colher, tá? Até porque, enfim, segundo filho, né, a gente já não faz tanta introdução ao pé da letra, até por conta do trabalho de estar fazendo esses bolinhos. O que eu recomendo hoje no consultório é exatamente a introdução alimentar mista. É você dar oportunidade para a criança se alimentar sozinha, né, no tempo dela, explorar, conhecer os alimentos e outros alimentos não para garantir aporte calórico, não, muito pelo contrário. É para você estar expondo ela a outros alimentos que ela não vai conseguir, só vai ter um reflexo de pinça, né, a pega da pinça mais para frente, tá? Então, e outra questão só que também tem aqui nesse livrinho de introdução alimentar sobre os alimentos que não devem ser oferecidos, obviamente, às crianças, né? Os ultraprocessados, tudo que normalmente é oferecido, né? Bolinho, danoninhos e assim por diante. Biscoitos, biscoito creme cracker, biscoito maisena, pão francês e assim por diante, não é para oferecer, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas também é importante quem opta pelo método BLW entender que não vai dar um tomate cereja, não vai dar uma azeitona, uma uva inteira, uma castanha, porque tudo isso, obviamente, a criança não vai ter capacidade de deglutir, né? Então eu super considero, assim, de fundamental importância buscar informação, buscar um profissional, tirar as dúvidas com o pediatra, buscar um nutricionista para fazer uma introdução alimentar bacana, porque isso determina os hábitos ao longo do tempo, tá? E não deixe de usar a cadeirinha, não dá comida no carrinho, não, no colo, dá comida no cadeirão, gera independência para essa criança desde os 6 meses e evita de começar a introduzir a alimentação antes, porque ela não vai estar pronta. Você vai ter que ficar colocando muito apoio para ela não vai ter sustentação no pescoço, então não começa antes dos 6 meses, não. Começa aos 6 meses mesmo. Tá bom? E começa aos poucos, nada de suco, pode ser salgada, pode ser alimentação salgada, né? A grande refeição ou fruta, não tem uma ordem certa em relação a isso, mas eu prefiro parar por aqui, senão o vídeo está ficando muito longo, vocês ficam cansados. Deixa sua dúvida aqui na seção de comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, em tirar, e a minha experiência com a BLW, com o método BLW, com o método de introdução alimentar, que gera autonomia, que gera independência, foi super bacana com os dois, com a Ana e com o Tom. Até a próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Até lá!